a responsabilidade de que o fogo deveria arder continuamente no altar é compreendido como uma responsabilidade primeiro do sacerdote. E como o Novo Testamento nos diz que cada um de nós, portanto, tem a responsabilidade de manter esse fogo continuamente ardendo sobre o altar da adoração. Só que o fogo, ele pode representar juízo, o fogo pode representar purificação, e aqui o fogo pode representar para que a adoração seja contínua, para que o sacrifício possa ser adequadamente oferecido. E o contexto aqui começa no versículo 8, a lei do holocausto para o sacerdote. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Ou seja, todo o dia precisa ser feita a adoração. No livro de Êxodo, para garantir isso, especificava que lá no tabernáculo, o que depois foi transferido para o templo, precisava ser oferecido um holocausto na parte do dia e outro na parte da noite. Ou seja, a nossa adoração não pode parar. Quando Paulo disse orai sem cessar, significa que eu não estou orando apenas no momento que eu estou aqui no culto. Eu não estou orando apenas no momento que eu estou de joelhos. Não, eu estou orando sem cessar, a todo momento. Ninguém precisa perceber que eu estou orando, mas eu estou orando continuamente, consequentemente adorando continuamente a Deus. E o texto continua: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho. No serviço do tabernáculo, que depois foi replicado no templo, o sacerdote, ele era responsável pelo culto, ele organizava os sacrifícios, enquanto que os levitas, ou seja, aqueles da tribo de Levi, mas que devido a uma série de prescrições não podia se tornar sacerdote, eles se incumbiam de toda a parte logística. Poderia se comparar a os diáconos hoje. E somente com a reforma cultual feita por Davi, isso é descrito lá em Crônicas, é que ao levita também se acrescentou o encargo de cantar, de louvar no templo durante o culto. Mas a primeira função dele era justamente fazer esse trabalho corriqueiro, ajudar a manter limpo o tabernáculo, de ajudar o sacerdote, ou seja, pode se comparar ao trabalho do diácono hoje. E uma coisa interessante é que aqui está se falando da necessidade de manter o altar limpo das cinzas que vão se acumulando. Um tipo de trabalho, então, que poderia se esperar sendo feito pelo levita, mas aqui diz que essa incumbência cabe ao sacerdote. E ainda outra coisa que surpreende, já que ele vai mexer com cinza e cinza gordurosa, justamente o tipo de cinza que é difícil de você tirar, parece que gruda, né, na roupa. E se ele estivesse usando uma roupa comum, digamos assim, já seria algo difícil. Mas o texto pede para que o sacerdote faça esse serviço usando a roupa de linho, a melhor roupa. No altar da adoração, é natural que vá se acumulando cinza. Essa cinza representa o cansaço, as dificuldades do dia a dia, as desilusões que nós vamos tendo. Isso tem que ser removido, porque se deixasse a cinza se acumular, o que aconteceria com o fogo? Ele apagaria. Quando eu deixo a tristeza
tomar conta do meu coração, quando eu deixo que as desilusões, é natural que eu possa me desiludir com qualquer ser humano. O único que não nos decepciona é Jesus Cristo, mas todos podem nos decepcionar. Mas é necessário não deixar que essa cinza gordurosa que ela agarra na roupa, nós não podemos deixar que ela se acumule. Por isso que lá em Efésios, citando um salmo, o Salmo 4, fez uma pequena adaptação, às vezes a citação no Novo Testamento faz isso: irai-vos, não pequeis. Ou seja, é inevitável que em algum momento nós possamos nos irar, mas nós não podemos pecar, não deixar que a ira ela se acumule no nosso coração. Por isso que o texto ainda diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe que esses sentimentos sejam levados para o dia seguinte. Quantas pessoas que guardam mágoas de anos, não deixe a cinza gordurosa se acumular no altar da sua adoração. E o texto vai continuando: e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. O sacerdote precisava fazer isso. Isso significa que é o pastor, que vai estar responsável por tudo isso na igreja? Não. Você, como um sacerdote, você não pode delegar essa função para outro. Sabe aquela história da pessoa que só pede oração aos outros? Não que ela não possa pedir, porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas sabe aquela pessoa que se torna dependente apenas da oração dos outros e ela própria não toma uma iniciativa? Você precisa levantar as cinzas gordurosas que estão acumuladas no altar da sua oração. Não dependa de outro para fazer isso, até porque somente Deus sabe o quanto de cinza gordurosa está acumulada no seu coração, no altar da sua adoração. E o texto continua: quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Ele estava ali verificando, ele não podia deixar que a cinza apagasse o fogo. Ele podia até esperar que o holocausto fosse consumido, mas ele não poderia deixar que a cinza apagasse o fogo. Depois despirá as suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Depois de ter tirado toda aquela cinza, colocar novas vestes. Dia após dia, nós nos tornamos revestidos por Deus. Espiritualmente falando, Deus troca nossas vestes dia após dia. Nós estamos nos renovando dia após dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Mudar suas vestes diariamente, o sacerdote tinha que fazer isso diariamente. Significa que dia após dia eu estou disposto a me renovar diante de Deus. E o texto então vai concluir: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã nós podemos nos levantar, agradecer a Deus, adorando a Deus, lembrando que Ele é o Senhor da nossa vida, lembrando que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que Ele renova nossas forças como a de águia. Eu posso estar triste, desanimado, abatido por muitas questões que eu enfrento no dia a dia, mas Deus é aquele que me fará renovar as forças todos os dias. Por isso que cada manhã eu posso fazer isso. Não porque eu sou obrigado,
mas porque eu estou fazendo isso em agradecimento a Deus. Cada manhã eu posso agradecer pelo simples fato de eu estar com fôlego de vida, mas cada um de nós tem essa oportunidade de dizer muito obrigado a Deus. Então o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. Não poderia colocar o holocausto de qualquer maneira. Já no capítulo 1 já diz o que precisava ser feito. Pôr em ordem o holocausto é reconhecer prioridade de Deus na minha vida. É reconhecer que eu não posso fazer de qualquer maneira. Lá na prescrição do 1º capítulo diz que a gordura precisava ser exclusivamente para o Senhor. O holocausto era totalmente queimado, mas nos outros sacrifícios a gordura era reservada ao Senhor. Por que a gordura representando o melhor? Nós precisamos dedicar, ofertar o melhor para Deus. É por isso que lá em Deuteronômio, na famosa oração que os judeus fazem todos os dias, o Shema, diz: adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e, conforme diz o texto hebraico, com todo o teu tudo. Todo o teu ser é oferecido a Deus, dedicado a Deus, porque Deus, Ele nos deu tudo através do seu Filho lá na cruz do Calvário. E sobre ele queimará a gordura, ou seja, exatamente representando o melhor das ofertas pacíficas. A oferta pacífica era um outro tipo de sacrifício que representava o agradecimento. Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Ou será que nós esquecemos de agradecer a Deus? Quando a Bíblia pede para que nós não venhamos a cometer um pecado, é porque Deus quer ver o quanto nós somos agradecidos. Por isso, a questão dos 10 mandamentos não é simplesmente não matarás, mas eu compreender por que eu não posso matar. Não é simplesmente não adulterar, não trair o seu cônjuge, mas entender por que eu não posso cometer essa traição. Não é simplesmente, mecanicamente, honrar pai e mãe, mas compreender a importância de honrar pai e mãe, e assim por diante. O sacrifício pacífico representava exatamente isso, o nosso agradecimento a Deus. E é por isso que o texto ele conclui, novamente reiterando, todas as vezes que um texto bíblico ele faz questão de repetir algo, é porque deseja que isso fique bem fixado em nossas mentes. Isso já tinha sido dito, mas agora é repetido. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que fogo é esse? O fogo que permite a nossa contínua adoração. Que não venhamos deixar que as tristezas, as dificuldades diminua ou até mesmo apague esse fogo. Eu não preciso, nada contra os pregadores que fazem isso, mas eu não preciso dizer, pegue na mão do seu irmão, diga para ele adorar a Deus, não precisa. O Espírito Santo já diz no seu coração, você tem motivos suficientes para adorar a Deus. Que Deus abençoe.